Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 6 de fevereiro, vamos gravar agora a aula 39. Vai ser a primeira aula sobre logaritmo. E lembrando que logaritmo é o último assunto nosso do primeiro ano. Então, nós estamos já próximos de finalizar, né, a matéria do primeiro ano, considerando que já foram 38 aulas até agora. Essa é a 39ª. Vamos apresentar uma operação que muitas vezes é temida. Muita gente fala de logaritmação, alguns arrepiam até o cabelo porque falam que é muito difícil. Na minha opinião, na verdade, isso é um mito, isso é um exagero, e o problema não está na logaritmação. O problema está na propriedade que dá origem à logaritmação, é a potenciação. Se você tiver bem na potenciação, a logaritmação vai ser muito fácil. Caso contrário, você vai ter muita dificuldade. Então, se for botar culpa de dificuldade em algum assunto, essa culpa tem que ir para a potenciação, como vou tentar mostrar na aula de hoje. Ela está intimamente ligada com a potenciação. E se você não sabe logaritmo, muitas vezes é porque você não sabe potenciação. Então, a gente já deu aula de potenciação, já revisamos as propriedades, aquelas 12 propriedades tão importantes, né? E a equação exponencial, pois a gente vai precisar agora em logaritmo aqueles assuntos das aulas anteriores, tá? Então, preciso que vocês estejam firmes nos assuntos anteriores, tá? Então, vamos começar o compartilhamento da nossa tela com vocês, do nosso quadro. Bem, aqui está. Vamos iniciar, então, a nossa aula 39, é isso? Então, vamos lá. Só nessa matéria do primeiro ano, você já aprendeu a fazer operações com conjuntos. Então, só agora na matéria do primeiro ano, que na verdade é dada até no fundamental, num primeiro momento, e retorna agora para ser bem mais justo. E também, quais foram essas operações? A união, a interseção e a diferença. Também vimos operações com funções. Então, quando o objeto matemático é um conjunto, as operações existentes que a gente pratica mais são essas. Quando o objeto matemático é função, a gente aprendeu só nessa matéria do primeiro ano o conceito de função inversa, o conceito de função composta. É uma operação de inversão, é uma operação de composição. Quem seguir qualquer disciplina da área de exatas vai ter uma disciplina lá chamada cálculo 1, e no cálculo 1 você vai aprender a operação de derivação, a operação de integração. Então, existem operações com objeto matemático conjuntos, existem operações com objeto matemático funções, existem operações com objeto matemático mais familiar possível de vocês. Que objeto é esse? O objeto número. Vocês estão bem familiarizados com o número. Então, aqui, dando foco aqui para o número e apagando aqui, então, os conjuntos e as funções, o objeto número nosso, vocês já aprenderam até agora 6 operações: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Eu vou escolher 2 números quaisquer e vou dar um exemplo de cada uma dessas operações com esses 2 números. Os números que eu vou escolher são os números, por exemplo, 16 e 2. Então, com esses 2 números, eu posso fazer essas operações, né? Então, vamos lá. Então, fazendo a adição. Então, a gente sabe que 16 mais 2, a gente sabe que, já sabemos, essa operação dá resultado 18. 16 e 2 são as parcelas, 18 é a soma. Bem, agora você pode fazer com os mesmos 2 números, 16 e 2, agora uma subtração. A gente sabe que vai dar 14. O primeiro número é o minuendo, o segundo é o subtraindo, e o resultado aqui é o resto ou diferença. A terceira operação é a operação de multiplicação. 16 vezes 2, que vai dar 32. Aqui são chamados de fatores. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Aquela propriedade famosa a propriedade comutativa, que também vale aqui, né? A ordem das parcelas não altera a soma, onde vale a propriedade comutativa. A divisão agora, 16 dividido por 2. A gente sabe que vai dar 8. Né? Então,
aqui é o dividendo e aqui é o divisor. Pode ser também numerador e denominador. Isso aqui é o quociente. Isso aqui é a razão também. O resultado de uma divisão pode ser chamado de razão ou quociente. Aí vem a potenciação, né? 16 elevado a 2, aquela convenção, aquela propriedade que a gente estudou bastante a partir das aulas 34, se eu não estiver enganado, onde tem a base e o expoente. Então, 16 vezes 16 dá 256. Base, expoente e potência. Ela não é comutativa, né? Como era, né? As comutativas, as únicas operações comutativas são a adição e a multiplicação. As demais não são, né? Comutativos, não podem comutar, não pode trocar de lugar, porque o resultado muda. E também aprendeu-se a operação de radiciação, raiz quadrada de 16, que a gente sabe que por convenção a gente não precisa escrever esse 2, né? Mas na verdade tem um 2 ali, que eu estou perguntando qual é o número que multiplicado por ele mesmo, 2 vezes dá 16, resultado 4. Pronto, mostrei todas essas operações. E qual seria agora a logaritmação? Então, só para... Sim, aí precisamos de uma sétima operação agora. Existe uma sétima operação. Vamos defini-la agora. Essa operação se chama como logaritmação. Então, nesse momento, após passar muitos anos, né, da vida escolar de vocês, pensando que só existiam 6 operações com números, na verdade, existe uma sétima operação chamada de logaritmação. Como seria isso aqui? Então, se eu perguntar quanto é o logaritmo, são as letras L, O, G, do número 16, na base 2. Qual é esse resultado aqui? Esse resultado aqui vai dar 4. Por quê? Porque 2 elevado a 4 dá 16. Então, está aqui feita a sétima operação. Então, o logaritmo vem a ser o nome que a gente dá para esse resultado aqui, ó. A palavra logaritmo, então, é o resultado da operação de logaritmação. Assim como aqui é o produto, aqui é o quociente, aqui é a potência e aqui é a raiz, né? Então, cada um dos resultados da operação ganha esses nomes. Tá, então estão apresentadas aí essas 7 operações. Aí vamos enfatizar, vamos relacioná-las agora melhor. Dado os exemplos, com os mesmos 2 números, né? Isso aqui foi interessante, com os números 16 e 2, eu mostrei o exemplo das 7 operações, né? Das 7 operações. Mas vamos lá. Essas operações, elas acontecem assim, né? Elas têm uma ligação. A adição e a subtração têm uma ligação íntima. A multiplicação e a divisão também têm outra ligação íntima. E a potenciação, a radiciação e a logaritmação têm uma relação íntima. E vamos comentar qual, né? Essa relação íntima a que eu me refiro é o fato de serem operações inversas. O que é que eu quero dizer com isso? Né? Elas são operações inversas. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar um número, qualquer que seja ele, operações inversas, você pegar um número, qualquer que seja ele, fizer uma adição com um outro número e uma subtração com esse mesmo outro número que você fez, o resultado volta para o início, né? Então, por exemplo, o número 2, se você somar com o número 3 e você subtrair com o número 3, você volta para o número 2. É o famoso corta, o famoso cancela. Por que pode cancelar? Pode cancelar porque elas são operações inversas. Se eu tivesse feito 2 mais 3 vezes 3, esse resultado não poderia cancelar. Desculpa. 2 vezes... Aqui foi mal. 2 mais 3 vezes 3. Não poderia cancelar. Por quê? Porque a adição não é a operação inversa da multiplicação. Tá? Então, o cancelamento está totalmente ligado à questão das operações inversas. Para quem não sabe, né, o que quando se pode cortar, o corte na matemática está totalmente ligado a essa questão das operações inversas, né? Isso é que permite esse corte. Bem, sim, lembrando que sobra o elemento neutro da operação. O elemento neutro é o zero, né? Na operação de adição e subtração sobra o número zero após você cortar. O segundo, as propriedades 3 e 4 também são operações inversas. Também temos um novo par de operações inversas. Quem? A multiplicação e divisão. Você pega o mesmo número 2, multiplica por 3 e divide por 3.
que pode escrever assim ou poderia escrever assim também, ó. A só maneira de escrever, né? Eu pego 2, multiplico por 3 e depois o resultado eu divido por 3. Nessa operação, novamente, a gente pode cancelar esse número 3, que eu multipliquei, e esse número 3 que eu dividi. Por quê? Porque a multiplicação e a divisão são operações inversas. Quem sobra aqui como resultado? O 2 novamente. Lembrando só que aqui sobra o elemento neutro da operação, que é o elemento neutro 1, né? Na multiplicação, na divisão, o elemento neutro, aquele número que você opera e não sai do lugar, é o número 1, enquanto na adição, na subtração, é o número 0. Agora, temos uma coisa interessante. A potenciação, ela tem duas... Então, vamos escrever isso aqui. A potenciação, ela possui duas operações. Vou botar aqui. Duas operações inversas. Quais são elas? São as operações da radiciação. É uma operação inversa. Radiciação. E a outra operação inversa é a logaritmação. Qual é a diferença das duas? Basicamente, está ligado ao seguinte, né? Vocês lembram que quando você faz uma adição, uma adição, a ordem das parcelas não altera a soma. A propriedade é comutativa. Então, quando você volta para a parcela, né? Para voltar para uma parcela ou para outra parcela, não faz diferença, já que ambas são parcelas. Na multiplicação, mesma coisa. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, quando você volta para o resultado de um dos fatores, voltar para o primeiro ou para o segundo é a mesma coisa. Só que aqui, na potenciação, 2 elevado a 3 é diferente de 3 elevado a 2, né, pessoal? Se você troca a base e o expoente de lugar, você modifica o resultado. Aqui o resultado é 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, e 8 você sabe que é diferente de 3 vezes 3, que é 9. Então, você, na radiciação, quando você faz a operação de cancelamento, você volta sempre para a base, que é um dos elementos da potenciação. Já na logaritmação, você volta para o expoente. Como assim? Então, vamos dar um exemplo com os números 2 e 3. Se eu pego 2, elevo ao número 3, e em seguida eu tiro a raiz cúbica de 3, né? Então, primeiro eu fiz a potenciação, depois eu fiz a radiciação, vai haver um cancelamento dessas duas operações e eu volto para o número 2. E 2 vem a ser a base. Tá? Agora, se você pega o mesmo, né? Agora o número de partida aqui, eu pego, vou fazer novamente com os números 2 e 3, vou fazer 2 elevado a 3. A gente sabe que 2 elevado a 3 é 8. E se você fizer, depois de fazer a potenciação, você fizer a logaritmação, quanto é o log de 8 na base 2? Se você fizer isso aqui, vai haver o cancelamento desse 2. E vai sobrar como resultado o número 3. E o número 3, vocês sabem que é o expoente da operação de 2 elevado a 3. Então, há um cancelamento aqui do número 2, né? Aqui, no caso, foi do número 2, aqui foi do número 3. Aqui, veja que eu sempre cancelei, né? Na adição, na multiplicação, sempre o mesmo cara, que era o 3. Então, eu quero mostrar essa ideia, né? Que essa operação, a potenciação, ela possui duas operações inversas, né? A radiciação, que volta para a base, e a logaritmação, que volta para o expoente. Ou seja, o fato de não ser comutativo a operação
faz com que eu tenha que diferenciar o nome dos elementos que compõem a operação e, consequentemente, eu posso querer voltar para um ou para outro. Mas quando a propriedade é comutativa, os elementos que fazem a operação não têm papéis diferentes, o papel é o mesmo. Então, se eu voltar para um ou para outro, não está diferenciando, eu volto para um fator. Pronto, está explicado que a logaritmação, pessoal, então é a 7ª operação que vocês aprenderam. E como fazemos ela, né? E como é que vai ser feita ela? Então, ela tem uma definição, né? Vou chamar de definição inicial, porque depois eu vou melhorar essa definição mais adiante, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, log de um número A numa base B é igual ao número C. Então, primeiro vamos dar nome aos bois. O B ganha um nome, esse número B ganha um nome, esse número A ganha outro nome, esse número C ganha outro nome. Quais são os nomes que a gente dá? Esse número A é chamado de logaritmando. Ok? Esse número B é chamado de base. E o resultado da operação de logaritmação se chama, que é o número C, se chama logaritmo. Agora vamos definir. Então, fazer essa operação significa, implica, quer dizer que vai criar uma outra operação. Qual? Que o número A, que é o logaritmando, vai ser igual ao número B elevado ao número C. Então, eu acabo de criar uma potenciação. Conforme, então, eu comentei lá na tela anterior, a logaritmação é a operação inversa da potenciação. Então, na definição de logaritmação, eu vou usar a potenciação. Lembrando só que na potenciação, quais eram os nomes? Esse cara aqui era a potência, né? Que é o resultado da operação de potenciação. Então, a potência é o logaritmando. Esse cara, o nome é igual, é o mesmo nome, né? Ó, base, também é chamada base. E esse cara é chamado de expoente. O expoente vem a ser, então, na verdade, o logaritmo, né? Então, expoente, né, e logaritmo são a mesma coisa. Potência e logaritmando são a mesma coisa. Então, toda vez que eu tiver uma logaritmação, eu transformo, então essa setinha preta está dizendo, ó, toda vez que eu tiver isso aqui da esquerda, eu transformo para isso aqui da direita. Ou seja, se você quer resolver uma logaritmação, você tem que resolver, na verdade, uma potenciação. Se você for bom na potenciação, você não vai ter nenhuma dificuldade de fazer o logaritmo. Então, vamos dar um primeiro exemplo. Eu vou perguntar a vocês, né, assim, quanto é o logaritmo do número 8 na base 2? Essa é a minha pergunta. Ou seja, eu dei o logaritmando e dei a base. E quero saber o resultado da operação. Quanto vale isso? Quanto vale o logaritmo de 8 na base 2? Olha que eu repito o nome base, né? Ó, logaritmo do logaritmo de 8, a gente não precisa falar essa palavra, mas fala logaritmo de 8 na base 2. Bem, quanto vale? Aí quer que manda usar a definição, olhando aqui em cima? Eu tenho que achar um número, né? Eu tenho que achar um número. Opa. Tenho que achar um número x, que eu não sei qual é. Tá o quê? 2 elevado a x seja igual, vamos botar na mesma ordem, né? Que o logaritmo do 8 seja igual a 2 elevado a x. Mas você sabe que se uma primeira coisa é igual a uma segunda, pode trocar a ordem, né? Então é a mesma coisa que escrever 2 elevado a x igual a 8. Mesma coisa. Bem, 2 elevado a que número? Dá 8. Então, se você conhece as potências de base 2, pessoal, você não vai ter nenhuma dificuldade de responder essa pergunta. Por quê? 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 8. Opa! Acabamos de descobrir quem eu queria. 2 elevado a quanto da outra? 2 elevado a 3. Então, eu posso apagar tudo isso aqui e simplesmente responder o quê? Quanto é o logaritmo de 8 na base 2? Resposta, 3. Então, 8 é o logaritmando, 2 é a base, 3 é o logaritmo. Então, essa é a nossa primeira definição. Vamos transformar uma logaritmação
numa potenciação, sempre. Vamos dar exemplos agora. Vamos começar uma bateria de exemplos. Então, primeiro exemplo aí. Quanto é o logaritmo de 32 na base 2? Então, a gente sabe que 2 elevado 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Ou seja, quantas vezes? Foi 2 elevado a 5. Então, qual é a resposta, pessoal? 5. Simples assim. Se você conhece as potências de base 2, responder quanto é o logaritmo de 32 na base 2 é muito fácil. 5. Agora, para conhecer esse resultado aqui do exemplo 2, do segundo exemplo, eu preciso saber agora as potências de base 5. Você tem que olhar sempre para a base. É a base que, se você conhecer as potências naquela base, você vai dar a resposta. Na base 5, a gente sabe que 5 elevado a 1 dá 5. 5 elevado a 2 dá 25. 5 elevado a 3 dá 125. Opa! Então, a resposta do logaritmo de 125 na base 5, pessoal, é 3. Por quê? Porque 5 elevado a 3 dá 125. Então, quem está craque em potenciação não vai ter dificuldade da resposta. Próximo exemplo. Quanto vale o logaritmo de 81 na base 3? Então, é só começar a multiplicar o 3 por ele mesmo até chegar no 81. Quantas vezes você usar, você vai chegar. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, quantas vezes? 4 vezes. Então, mais uma vez, é um exercício de potenciação, hein, pessoal? Que fique bem clara essa informação. Quarto exemplo. Agora o número 10. De todas as potências existentes, a 10 é a base dos sonhos, né? Porque quando você faz 10 elevado a 4, você tem o número 10 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. E ao fazer essa multiplicação, multiplicar por 10 é só colocar aquela quantidade de zeros que aparece. No caso aqui tem 4 zeros. Ou seja, 10 elevado a 4 é 10.000, porque tem 4 zeros. Para esse número aqui que eu fiz foi log de 1 milhão, na base 10. Mas 1 milhão, pessoal, tem quantos zeros? Tem 6, né? Olha que molezinha. 6 é a resposta. Que é só contar o número de zeros. Esse aqui também é simples, né, pessoal? Log de 49 na base 7. 7 elevado a quanto que dá 49? Acho que todo mundo sabe que 7 vezes 7, tabela do 7, dá 49, então 7 elevado a 2. E para terminar, 8 elevado a quanto que dá 512? É 8. 8 vezes 8 dá 64. Se você pegar o 64 e multiplicar por 8 mais uma vez, ou seja, fizer 64 vezes 8, vai dar exatamente o 512. Então, o 8 foi multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Pronto. Então, volto a falar com muita clareza. Se você quer dar o resultado de um logaritmo, se você for bom em potências, se você já conhecer a tabuada das potências, lembra que eu falei na aula de potenciação que valia a pena ter memorizado, né? Desde o 2 elevado a 1 até o 2 elevado a 10, por exemplo, do 3 elevado a 1 até o 3 elevado a 6, do 5 elevado a 1 ao 5 elevado a 4. Lembra que eu falei de uma tabuada da potenciação? Pronto, quem souber essa tabuada na ponta da língua responde todos esses resultados aqui com muita rapidez. Agora, caso você não consiga, o que é que você vai fazer? Caso você... Não, professor, tudo bem, mas eu não tenho essas propriedades memorizadas, professor. Eu não consigo fazer tão rápido. Então, você vai fazer os exemplos agora seguintes, do outro bloco, onde eu, por exemplo, eu também não sei o resultado. Nesse aqui, ó, eu quero saber, né, 4 elevado a quanto que vai dar 8. Eu sei que 4 elevado a 1 dá 4. Eu sei que 4 elevado a 2, 4 vezes 4 dá 16. Mas o número 8, o logaritmando 8, está entre 4 e 16. Quer dizer que minha resposta deve estar entre quanto e quanto, pessoal? Deve estar entre 1 e 2, não deve? Esse logaritmo vale 1, alguma coisa. Mas quanto exatamente? Então, vamos usar a definição que nós usamos na página anterior. O logaritmo a gente chama de x
e a gente usa a definição. O que é que diz a definição? Que o logaritmando 8 é igual a base 4 elevado ao logaritmo x. Pessoal, isso aqui se chama equação exponencial. Nós estudamos na aula de número, qual foi? 38, se eu não estiver enganado, né? E o método de resolução dessa equação exponencial consiste em fazer o quê? Como a gente resolve uma equação exponencial? É só fatorar as bases, né? O número 8 você fatora e descobre que é 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 3. O número 4 você fatora, obviamente não vou fatorar de novo porque já está fatorado aqui, né? O número 4 você fatora e vai dar 2 elevado a 2. Pronto, fatorei. Do lado direito da equação, nós podemos usar uma propriedade que a gente chamou de propriedade 3, aquela potência de potência, né? Terceira propriedade das 12 que nós estudamos, que diz que deve fazer o quê? Conservar o lado esquerdo, repito, e o lado direito. Conserva a base 2 e multiplica os expoentes 2 e x, vai ficar 2x. Aí nós igualamos a base foi igualada, e como as bases estão igualadas, o que a gente faz agora? Como as bases estão igualadas, a gente iguala os expoentes. O expoente 3 é igual ao expoente 2x. Então, 2x é igual a 3. X é igual a 3 sobre 2. X é igual a 1,5. Então, pessoal, respondendo agora o nosso problema, quanto é o logaritmo de 8 na base 4? É 1,5. Em outras palavras, estou afirmando que 4 elevado a 1,5 dá 8, pessoal. É exatamente isso que eu acabo de afirmar ao resolver essa equação exponencial. Então, em linhas gerais, toda vez, aí vou falar com muita clareza agora, toda vez que você não souber dizer quanto vale um determinado logaritmo, que era o caso que ele não sabia dizer que ia dar 1,5 aqui, a gente transforma, usa a definição e transforma numa equação exponencial. Ao resolvê-la, a gente vai ter o valor do logaritmo. Então, toda vez que parecer um logaritmo complicado, que você não sabe dar a resposta, você pede ajuda da equação exponencial. Entendido, pessoal? Pronto, então vou repetir esse procedimento agora. Vou apagar isso aqui e vou repetir esse procedimento para o segundo exemplo, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, só recapitulando. Esse cara deu 1,5, não foi? Como é que agora eu descubro esse aqui? 9 elevado a quanto que dá 27? 9 elevado a 1 dá 9. 9 elevado a 2 dá 81. 27 está entre os dois, não sei dizer. Então, o que eu faço? Chamo de x, uso a definição, que diz que logaritmando é igual a base elevada ao logaritmo. Vai dar o logaritmando. Pronto. Beleza. Aí agora fatora. Fatoração do 9 é 3 ao quadrado. Fatoração do 27 é 3 vezes 3 vezes 3 é 3 elevado a 3. Usa a potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes no lado esquerdo. As bases são iguais, conserva a base, iguala... Conserva a base não, né? Você corta as bases e iguala os expoentes. E novamente o mesmo resultado anterior, pessoal. Ó, 1,5 de novo. Então, resolvi uma equação exponencial e deu o mesmo número aqui. Joia? Pronto. E o último exemplo. Quanto é o log de 1.000 na base 100? Chama de x, né? 100 elevado a 1 dá 100. E 100 elevado a 2 dá 10.000. Então, 1.000 está entre os dois. Mesma coisa, chama o logaritmo de x, usa a definição. Base elevada ao logaritmo, vai dar o logaritmando. Fatora 10 ao quadrado e o 1.000, 10 ao cubo. Potência de potência, 10 elevado a 2x igual a 10 elevado a 3. As bases são iguais. 2x igual aos expoentes, 2x igual a 3. E mais uma vez dá o mesmo resultado. Ou seja, 1,5 mais uma vez. Então, graças a esse logaritmo, né, eu descubro que 100 elevado a 1,5 é 1.000.
que 3 elevado a 1,5, desculpa, 9 elevado a 1,5 é 27, e que 4 elevado a 1,5 é 8. Né? Refazendo esses três resultados aqui nossos. Tá? Mas lembrando que a equação exponencial que eu fiz aqui no final é o nosso procedimento padrão, tá? Então, toda vez que eu não souber fazer o log, eu devo, então, chamar o logaritmo de x e usar a definição para transformar numa equação exponencial. Vamos ver mais exemplos. Ó, exemplos 10, 11 e 12. Então, mesma coisa agora. Quanto é o log de meio na base 2? Ah, não sei, professor. Eu só sei 2 elevado a 1, que é 2. Eu sei até 2 elevado a 0, ó, que dá 1. Né? E aí, os próximos? Tá bom, mas vamos lá. Chama de quê? Chama de x. Usa a definição. 2 elevado a x, base elevada ao logaritmo, é igual ao logaritmando. Agora, a gente tem que lembrar das nossas propriedades. Nós já resolvemos uma equação exponencial lá na aula 38, bem parecida com essa daqui. Ou seja, nós pegamos o número 0,5 e transformamos para a fração. É a fração 5 décimos. Como essa fração é redutível, pode ser reduzida, eu divido por 5 e vai dar a fração 1 meio. Então, 2 elevado a x é igual a 1 meio. Só que 1 meio é 1 sobre 2 elevado a 1. E aí eu lembro da propriedade número 7, daquelas da potenciação, que é do expoente negativo. Isso aqui é igual a 2 elevado a menos 1, né, pessoal? Ou seja, olha aqui, se 2 elevado a 2 vale 4, se 2 elevado a 1 vale 2, que é a metade, ó, daqui para cá eu fiz metade, se 2 elevado a 0 é 1, que é a metade, então 2 elevado a menos 1 vai ser também a metade de 1. E quem é a metade de 1? A metade de 1 é justamente o meio, que é o cara que eu tenho aqui. Ou seja, 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 1. As bases estão iguais. E como as bases estão iguais, eu comparo os expoentes. X igual a menos 1. Está feito o resultado. Tá? Está obtido o resultado. Ou seja, o logaritmo de meio na base 2 é menos 1. Quem já soubesse, né, essa potência de cor, ó, já iria responder de imediato. Agora, se não conhece, vá transforme em equação e fatore até lembrar de alguma propriedade daquelas 12 que foram ensinadas. Próximo. Quanto é o log da raiz quadrada de 2 na base 4? Não conheço. Chamo de quê? Chamo de x e lá vou eu transformar numa potenciação. Vamos lá? Base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Pronto. Agora fatora. 2 elevado a 2, elevado a x. E, segundo a propriedade 12 lá da potenciação, toda vez que você tem uma raiz quadrada, você transforma numa potência de expoente fracionário, onde o numerador é esse expoente daqui do radicando, e o denominador vem a ser o índice da raiz, que no caso aqui é o índice 2. Pronto, então, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a meio. As bases são iguais, base 2. Agora eu comparo os expoentes. 2 elevado a x igual a meio. X igual a metade de meio é 1/4. Resolvido, pessoal, mais um. Log de raiz de 2 na base 4 vale 1/4. E está respondido. Mais um logaritmo. Eu sabia esse de cor? Não. Esse eu não sabia de cor. E esse eu só resolvo com a equação exponencial. Exemplo 12 agora. Chamo de quê? De x. Que faz 100 elevado a x igual a 0,0001. E agora começa a nossa fatoração. 100 é 10 ao quadrado. 0,01 é 1 sobre 10.000, né? E 10.000 é 10 elevado a 4. Então, isso aqui tudo é igual a 10 a menos 4. Então, nós temos que 10 elevado, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes, igual a 10 elevado a menos 4. Pessoal, mais uma vez, igualei as bases. O que eu faço agora com os expoentes? Comparo os expoentes.
O expoente 2x tem que ser igual ao expoente menos 4. Então, x vai ser igual a menos 2. Ou seja, 100 elevado a menos 2 dá 0,0001. Pronto. Então, já fizemos aí uma quantidade boa de exemplos, né? Pelo menos 12 exemplos para mostrar que em todas elas eu posso transformar em potenciação. Embora alguns você nem precise. Agora, uma questão interessante é a seguinte. As outras operações, as outras 6 operações que a gente aprendeu até agora, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radicação, a princípio elas não tinham limitação. Por exemplo, você pode somar aqui números. Qualquer número real, com qualquer número real você soma, não tem nenhum problema, vai dar um resultado sempre. Subtração, sem problema. Vai subtrair 2 números reais e vai dar sempre o resultado. Multiplicação, idem. Divisão já tem uma restriçãozinha, né? Que a gente sabe que não tem divisão por zero, só tem uma restrição para divisão. Para potenciação não tem restrição. Qualquer número real você pode fazer uma potenciação. E na radiciação a gente já sabe que tem raiz quadrada para número negativo, a gente sabe que não tem. Então teve restrição na divisão, teve restrição na radiciação. Agora, a gente vai ver que a logaritmação também vai ter suas restrições. E que restrições serão essas? E é isso que eu quero mostrar agora com esses 5 exemplos aqui. Vou começar aqui pelo primeiro exemplo. Logaritmo, né, do número 8 na base menos 2. Menos 2. A base está negativa, tá? Se a gente fosse usar a definição, como é que a gente faria? Chamaria de x, né? E faria menos 2 elevado a x é igual a 8. Peraí, mas eu já estudei lá na aula de função exponencial, não sei se vocês estão lembrados, nós já estudamos a função, quer dizer, tentamos fazer o gráfico dessa função aqui, ó, com base em menos 2. Ou seja, vamos relembrar aqui o que a gente fez lá na aula de potenciação. A gente começou a atribuir valores, por exemplo, 2. Aí menos 2 elevado a 2 deu 4. Aí quer dizer que o 2 mandava para 4. A gente começou a fazer isso lá na aula, não foi? Aí marcamos esse ponto. 1. Menos 2 elevado a 1, menos 2. Ó, então 1 manda para menos 2. Marcamos. Aí só que a gente viu que quando eu botar um número, por exemplo, entre os dois, na metade dos dois, por exemplo, não, vou botar aqui o 0. 2 elevado a 0, menos 2 elevado a 1. Pronto, terceiro ponto. Então já temos aqui 3 pontos só, marcados. Vamos marcar de azul para dar mais atenção. Marcamos esses 3 aqui. Só que quando eu botava o valor meio aqui, então lembrados disso, ficava menos 2 elevado a meio. Menos 2 elevado à fração 1 sobre 2. E toda vez que o expoente é fracionário, se transforma em raiz quadrada, no caso aqui. E ficava raiz quadrada de um número negativo, que a gente sabe que não existe. E aí fica um elemento do domínio sem mandar. Então, a gente disse lá que uma função exponencial do tipo a elevado a x, vocês estão lembrados disso, da aula de função exponencial? O a não podia ser negativo, tinha que ser positivo. Foi uma das condições que nós colocamos lá. Então, se a base de uma função exponencial não pode ser negativa, a base de um logaritmo vai se transformar numa função exponencial de alguma forma, se eu igualar esse lado da equação a uma função. Se a função não tem base negativa, eu concluo que esse menos 2 ferra o logaritmo. Então, eu concluo que a base de um logaritmo não pode também ser negativa, não. Então, esse exemplo 1 serve para dizer que não serve, né? Não serve base negativa para o logaritmo. Vamos para o próximo exemplo. Vamos para o próximo exemplo aqui. Vou apagar isso aqui. Pronto. Deixa eu apagar isso aqui também. Vamos botar o segundo exemplo agora. Log de menos 8 na base 2. Como é que eu faço? Chamo de x novamente. E fica 2 elevado a x igual a menos 8.
Usando a mesma ideia de antes, eu posso igualar isso aqui a y e dar origem a uma função. Qual? Função 2 elevado a x. Vou fazer ela aqui, ó. Botei esses gráficos aqui do outro lado já. Foi o primeiro exemplo que a gente fez, né? E deu uma função mais ou menos assim. Não vou nem atribuir os pontos, né? Mas a gente sabe que esse ponto aqui, ó, é o 0 mandando para o 1, o 1 manda para o 2. Eu podia marcar vários pontos, né? 1 manda para o 2 e assim por diante, tá? Pronto, essa função. E a gente sabe que essa função tem como imagem, atenção, pessoal, relembrando a aula de função, tem como imagem o quê, pessoal? Só os reais positivos, né? Tem uma assíntota, né? A função exponencial se aproxima do eixo x, desse eixo aqui, né? Ó, desse eixo aqui, sem nunca tocar nele, né? Se aproxima, ela vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, então quer dizer que não inclui o zero. Então a imagem é formada pelos reais positivos, ou seja, exclui o zero. Peraí, mas eu estou dizendo que o 2 elevado a x está dando menos 8. Eu estou dizendo que é o meu y está dando menos 8. Se a imagem é positiva, o y não tem que ser diferente de menos 8. Consequentemente, temos um grave problema aqui. O menos 8 no logaritmando ferra a nossa vida. Eu quero dizer que com esse segundo exemplo, eu estou querendo deixar claro que não serve logaritmando negativo. Por quê? Porque as funções exponenciais do tipo a elevado a x, elas têm como imagem os reais positivos. E não pode dar como resultado um logaritmando, que vinha a ser, né, o resultado da potenciação vinha a ser o logaritmando. Não pode dar. Então, essa seria a segunda restrição que você acaba de ver. Terceiro exemplo. Qual? Log de 7 na base 1. Vale quanto? 1 elevado a que número dá 7? Você chama de x e vai dar 1 elevado a x igual a 7. Mais uma vez, a gente pode pedir ajuda da função e pensar na função 1 elevado a x. Já fizemos esse exemplo na aula de função exponencial e vimos que, na verdade, aqui, qualquer valor que você atribua para x vai dar sempre 1, né? Porque 1 elevado a 2, 1 elevado a 3, 1 elevado a 4 dá sempre 1. Ou seja, isso aqui vai dar uma função constante. Uma função constante. Né? Aqui, nesse exemplo, né, não tinha função. Esse aqui teve função, e foi essa função aqui que nós já fizemos. E esse aqui dá uma função constante. Mas a função exponencial não é uma reta. Então, a gente também dizia o que lá na função exponencial? Epa, na função exponencial, do tipo a elevado a x, né, o a tem que ser diferente de 1. Não pode ter base 1. E por isso que ele falou lá que a base de uma função exponencial tem que ser positiva e diferente de 1. Né? Então, só respondendo aqui a pergunta, o logaritmo de qualquer número pode ser calculado? Essa era uma pergunta, né? E a gente está vendo que a resposta para essa pergunta é não. Não, porque esse logaritmo aqui eu não consigo calcular, esse também não, e esse também não. E por quê? Aí eu dou os motivos. Aqui, porque a base foi negativa. Aqui, porque o logaritmando foi positivo. Aqui, esse terceiro exemplo agora. Não serve o quê, pessoal? Não serve se o quê? A base for igual a 1. Vai dar problema. Então, temos a clareza que a base realmente não pode, um logaritmo não pode ser 1. Pronto, então, vimos o terceiro exemplo. Então, vamos para o quarto exemplo. Vamos agora para o quarto exemplo. Qual é o quarto exemplo, pessoal? Logaritmo de 0 na base 5, mais uma vez chamo de x, e vai dar a função 5 elevado a x igual a 0. A função 5 elevado a x, ela é uma função muito parecida com essa daqui, né? Ela tem como assíntota novamente o eixo x, né? Aqui, opa, aqui se aproxima sem nunca tocar. Aqui é o número 1, né? 0 manda para o 1, 1 manda para o 5, né, pessoal? Se botasse 1 aqui, mandaria para o 5. Está meio fora de escala, mas tudo bem. Para ter uma ideia, dá bom. E, novamente, a imagem dessa função eram os reais positivos. Epa! Mas o 5 elevado a x está dando igual a 0. E essa função não toca
no eixo X. Se ela não toca aqui nesse eixo X, quer dizer que a imagem não inclui o zero. Né? O Y não pode ser zero. E mais uma vez, ferrou aqui. E mais uma vez, não temos um resultado para logaritmo. Então, esse quarto exemplo serve para dizer que não serve logaritmando nulo. Você não pode calcular o log de zero em nenhuma base, porque você não vai encontrar resultado nenhum. Quinto e último exemplo, agora eu troquei e o zero está na base, não está mais no logaritmando. Então, usa a definição, vai ficar 0 elevado a x igual a 5. E mais uma vez, temos a função, vamos pedir ajuda da função, seria a função qual? A função y igual a 0 elevado a x. Então, escrevendo ela aqui, y igual a 0 elevado a x. Qualquer que seja o valor de x que eu boto, o resultado vai dar, pessoal, 0. Estamos diante da função nula, que é uma reta, mais uma vez. Se é uma reta, o que a gente disse lá na função exponencial? Não pode ter base 0. Mais uma vez, a função a elevado a x, ela tem que ser positiva e diferente de 1. E com isso, com essa informação, a gente derruba. Se você seguir essa condição, você derruba o exemplo 1, que a base aqui não foi negativa, derruba o exemplo 3, que a base aqui foi 1, e derruba o exemplo 5, porque a base aqui é 0, e tem que ser maior que 0. Então, esse último exemplo serve para dizer que não serve base nula. Não serve. Pronto, então, resposta. O logaritmo de qualquer número real pode ser calculado? Não, não pode. Temos essas restrições. Vamos formalizá-las? Vamos escrever? Como é que fica, então, agora as condições de existência de um logaritmo? Generalizando agora, pessoal. Como é que é? Então, um logaritmo, repetir a definição que nós aprendemos antes. O logaritmo de um número A na base B vai dar um número C. Isso implica dizer que o número A era igual a B elevado a C. Não foi essa a definição que nós escrevemos lá no início? Bem, agora a gente acabou de aprender agora que a base B, ela tem que ser um número positivo e diferente de 1. Foi lá aqueles exemplos 1, 3 e 5, eu mostrei claramente essa condição da base. E o logaritmando A, ele tem que ser necessariamente positivo. Não pode ser 0 e não pode ser negativo. Essas são chamadas duas condições de existência. Condição de existência 1, condição de existência 2 do logaritmo. E agora, se eu obedecer a essa condição, olha que legal, vale agora a volta. Então, toda logaritmação, antes eu tinha dito que toda logaritmação virava potenciação. Agora, com essa nova definição, eu vou dizer, né? Eu vou dizer, quer dizer, uma vez obedecida essas bases, eu posso fazer a volta. Na verdade, essa definição seria a próxima tela, né? Agora sim, eu chamaria de definição completa, né? Se o B for maior que 0 e diferente de 1, e se o A, que é o logaritmando, for positivo, essa seta, então, tem volta. Aí eu boto aqui a setinha de volta. E aí deixo bem claro que antes eu tinha definido que toda logaritmação vira uma potenciação. Agora, com essa definição completa, eu acabo de dizer que toda potenciação vira uma logaritmação se essas condições forem satisfeitas. Essas condições aqui para a base e essa condição aqui para o logaritmando. E com isso, então, a gente fecha a nossa aula de hoje. Deixa eu parar o compartilhamento, para que vocês possam me ver. Pronto. Definimos, então, essa nova operação, chamada logaritmação. Ela tem restrições, que são dadas agora por essas condições de existência que nós aprendemos, e ela é a operação inversa da potenciação. Se você tiver craque na potenciação,
você não vai ter dificuldade em logaritmação. Mas, se você não tiver bem em potenciação, sugiro que você retorne para as outras aulas e fique craque nas propriedades fique muito bom nas propriedades de potenciação. Eu agradeço a atenção de vocês. Fizemos agora a aula 39 e na aula 40, a próxima aula, eu vou falar das bases principais, vou falar das propriedades que o logaritmo possui, vou falar das bases principais e vou falar de aplicações de logaritmo. Quer dizer, o logaritmo serve para quê? Onde eu vou usar logaritmo? Então, a aula 40, a próxima aula, vai falar sobre isso. Valeu, galera. Então, aguardo vocês na próxima. Um abraço.